Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí pessoal, bom, no episódio de hoje nós vamos falar muito aí, um episódio especial em que nós vamos falar muito aí que aconteceu na última semana, na quarta-feira, na final da Liga Europa, entre Manchester United e Villarreal. Nós vamos falar muito da decisão e analisar a partida por completo, cada lance, a parte que foi para a prorrogação e principalmente uma das partes mais polêmicas da partida, a parte dos pênaltis, na qual o clube espanhol, que foi o Villarreal, se sagrou pela primeira vez campeão europeu e pela primeira vez um título importante na sua história em cerca de 98 anos de história do clube espanhol. Bom, Pablo, vamos lá, sem perder muito tempo. Já vou rolar a bola para você, botar a primeira pergunta na mesa para a gente poder debater. O Villarreal, Pablo, ele foi campeão com justiça, até porque ele fez uma campanha muito boa, eliminando times importantes. Tanto é que ele foi campeão invicto, após o término da Liga Europa, foi campeão com justiça, ou pode ser falado também que o Manchester United decepcionou, até mesmo por ter um time mais forte, amplamente, podia-se dizer que o Manchester United era um time amplamente favorito, e o time do Villarreal pode-se dizer também que era um time meio que modesto, não tinha tantas peças assim importantes. Eu acredito que uma pergunta está aliada à outra, né? O Villarreal foi campeão com justiça e o Manchester United decepcionou, né? Com certeza, cara. Primeiramente, o Villarreal ele mereceu muito ser campeão, até porque foi campeão invicto. O time não perdeu da fase de grupos até a final. Então, parabéns aí pro Villarreal. Isso não quer dizer que o Villarreal jogou o melhor futebol, mas é o time que estava invicto, então, tipo assim, méritos do técnico, méritos da equipe, e tá aí, mereceu, tá ligado? Indiscutível. Agora vem o mais, mas, cara, é inadmissível o que a tática e o plano de jogo que o Solskjaer aderiu para esse jogo é simplesmente inadmissível. No primeiro tempo, ele abraçou a retranca. Assim, todo mundo sabia que o Manchester United tinha o melhor time. Então, o Manchester United tinha que dominar o jogo. Primeiro tempo, o Manchester United estava meio naquele tentar dar a bola para o Villarreal para poder sair em contra-ataque. O que aconteceu? Eles tomaram um gol. Beleza não, né? Mas tomaram o gol. No segundo tempo, voltou, o Manchester United pressionou, fez o gol. Aí já era tarde demais, o Villarreal já estava lá atrás, tentando os contra-ataques e tal. E foi para prorrogação. O Solskjaer não mexeu no time para tentar, sei lá, uma vitória nos 90 minutos ou então uma vitória nos 30 minutos a mais de prorrogação, cara. Ele só foi mexer no finalzinho da prorrogação para substituir a galera e botar batedores de pênalti, ou seja, ele já estava apostando nas batidas de pênalti assim que o jogo do tempo normal terminou, cara. É simplesmente inadmissível essa tática. O Manchester United tinha muito mais time, tinha muito mais banco, podia ter começado com o Rashford na reserva, até porque o Rashford não estava vindo bem fisicamente já faz um tempo, então podia ter posto ele no segundo tempo para ele pegar os jogadores do Villarreal mais cansados e estar mais parelhos ali em condição físicas com os jogadores do Villarreal. Ele começou com o Rashford, podia ter substituído o Rashford para ter posto o James, podia ter botado o Van der Beek, o Fred mais cedo, o Alex Telles também, podia ter botado mais cedo, sei lá, tentar fazer aquele corredor ali junto com o Luke Shaw. Enfim, cara, são vários fatores aí, eu acho que de uma inexperiência, de uma convicção assim de que poderia ganhar porque tinha os melhores batedores de pênalti, sendo que a gente sabe que em questão de goleiro, o DG é um ótimo goleiro, mas pegar pênalti ele é horroroso, simplesmente horroroso. Ou ele chegava atrasado ou ele errava o lado. Há 5 anos sem pegar um pênalti. É simplesmente absurdo isso, querer apostar nos pênaltis. Eu acho que não seria absurdo nenhum ter substituído ele pelo Henderson ali na prorrogação, já que ele queria botar batedor de pênalti, botava também um pegador de pênalti, pelo menos, né? Mas é simplesmente inadmissível isso, cara. É complicado. Você vai dizer para mim, e muitos analistas também,
classifico essa temporada do Solskjaer como que o Manchester United teve até uma certa evoluiu. Eu até concordo que isso é indiscutível, até porque o Manchester United terminou como segundo lugar da Premier League, mas eu acho que ainda o Solskjaer ainda tem muito a se provar, principalmente. Era um título importante que poderia consolidar assim, uma temporada que foi, de certa forma, até boa para o Manchester United e consolidar o trabalho dele para a próxima temporada, ele disputar uma Premier League aí, mais títulos importantes, consolidar o trabalho dele de maneira geral. E falando do jogo, ou seja, as decisões que ele toma, eu acho que cada vez mais o problema do Manchester United é o treinador. O Manchester United já está 3 anos sem ganhar nada, e o Solskjaer, eu acho que enquanto estiver no comando técnico do Manchester United, o United ainda vai permanecer sem conquistar título, porque, como a gente falou lá um tempo atrás, até nos nossos vídeos do canal, em relação aos treinadores do Borussia Dortmund, que na época era o Lucien Favre, e ainda o Solskjaer ainda permanece no United, o problema desses dois times eram os dois treinadores, porque são treinadores assim, que, falando mais do Solskjaer, que é o assunto desse episódio, o Solskjaer é um treinador muito teimoso, que, como você falou, se agarra em decisões importantes assim, se agarra no empate ou procurar se defender. Nesse caso, procurou a todo custo se defender ou recuar o time buscando os pênaltis, uma estratégia assim que eu não concordo, até mesmo porque o Manchester United era um time amplamente superior ao Villarreal. O Villarreal não apresentava um poder ofensivo como o Manchester United apresentava ali com o Cavani, apresentava ali com o Rashford, Greenwood, apesar de não terem jogado bem. Então tinha um Pogba ali no meio campo que jogou bem também, não muito, mas para mim o melhor da partida foi o McTominay, que jogou demais, e o Cavani, que jogou muita bola. O Cavani joga demais também. Não sei o que o Cavani tá fazendo no Manchester United, porque ele não vai ganhar nada lá. Ele até renovou o contrato, mas não consigo entender. Ele teria vaga em muito time aí, mas a culpa não é dele. Ele tá num grande time da Europa, num grande time do mundo, não é culpa dele se o treinador é ruim. Agora, falando do jogo em si, o Villarreal, para mim, no primeiro tempo, jogou bem, equilibrou a partida, até teve chances de fazer 2 gols. Aí fez um gol 1-0 no lance de bola parada, assim, meio que bizarro. O Gerard Moreno também, que fez uma bela temporada, uma bela campanha também, foi um dos artilheiros do time na temporada, um dos artilheiros do time na Liga Europa. O Pedraça também foi um dos destaques do Villarreal. Dani Parejo também jogando muita bola, jogou demais ali no meio campo do Villarreal. E o lado do Manchester United, o Manchester United no segundo tempo dominou amplamente o segundo tempo, com chances até de fazer 2-3, mas para mim quem me decepcionou mais foi o Rashford e o Greenwood, que não jogaram nada. Não sei se eles estavam sentindo demais a partida. Não sei se aquela frase cabe bem, aquele ditado, separar os homens dos garotos. O Cavani e o Pogba botaram a bola debaixo do braço e resolveram assumir a partida completamente, jogaram demais. Pogba enfiando diversas assistências, Cavani destruindo, lá fez o gol, teve chance de fazer o segundo. E eu acho que também passa pelo maior problema da tática que o Solskjaer escolheu. Se o Rashford não tá bem, o Rashford também não tinha que ter jogado. Ele botava o James lá, como você falou, Paulo. Ou então não jogava o Greenwood, botava o Cavani isolado lá na frente. Bruno Fernandes também não jogou nada, decepcionante. Quando mais precisava dele, Bruno Fernandes, por sinal, um dos principais nomes aí do Manchester United na temporada, jogou demais, mas numa das partidas mais importantes não jogou bem. Não sei se por conta do esquema do Solskjaer, porque se ele sentiu demais a partida. Eu acredito que não, mas por conta mesmo de um esquema aí do Solskjaer subaproveitando o jogador em determinadas situações da partida. E também em relação à prorrogação, as substituições que você falou é inadmissível. No final da partida lá da prorrogação, o cara tira o Pogba, beleza, o Pogba podia estar cansado. Aí no final da prorrogação ele substitui. Eu vejo no banco primeiro Van de Beek. O Van de Beek é um excelente volante. O que o Van de Beek tá fazendo no banco? Eu não consigo entender. Outra coisa também, Alex Telles. Beleza, o Luke Shaw jogou até bem. Por incrível que pareça, o Luke Shaw jogou bem a partida. Mas o Luke Shaw a gente sabe que não é aquela coisa toda, aquele lateral que o Manchester United precisa e precisaria, assim, para ser campeão de um título importante. Ou seja, o Alex Telles no banco. Aí o cara botou o Fred no segundo tempo da prorrogação, na parte final, botou Mata, só os batedores,
podendo ter colocado esses caras no segundo tempo para definir a partida. Para o Manchester United poderia até golear se coloca essa galera toda em campo. Se ele propõe um futebol ofensivo, o Manchester United vai para cima. O Manchester United poderia ter feito de 3 a 4 gols, poderia ter sido um 4-1 ali fácil. Mas o Villarreal estava na dele, botou um sistema defensivo no segundo tempo da prorrogação principalmente, mas principalmente também no segundo tempo, do tempo normal da partida. O Villarreal fez um sistema defensivo assim forte e não deixou o Manchester United jogar. Eu acho que esse título aí pode botar na conta esse título para o Villarreal pode botar na conta assim do Unai Emery, depois a gente vai falar dele, que o Unai Emery também é um mestre em ganhar essa competição. De 5 vezes que ele chegou, ele ganhou 4. O Arsenal lá, o torcedor do Arsenal lá não deve estar muito feliz com isso, mas não tem pesadelos com o Unai Emery, mas parece que o Unai Emery só ganha campeonato em time espanhol. Mas depois a gente vai falar dele. Então, só para terminar aqui, Pablo, eu acho que o maior responsável por essa derrota do Manchester United, que o Manchester United tinha tudo para ser campeão novamente da Europa League, que ganhou lá em 2017, o maior responsável para mim é o Solskjaer. Eu acho que não há dúvidas quanto a isso. Nem um pouco. Se a gente pegar a escalação do Villarreal, a gente vai ver que o Unai Emery ele botou um zagueiro de lateral direito, que é o Foyt. E por que ele fez isso? Logicamente que é tático, porque foi justamente do lado que o Rashford joga. Ele fez isso justamente para fechar o meio-campo inteiro ali junto com a zaga. Os laterais não subiam, porque eram laterais defensivos, os dois. Tanto o Foyt quanto, se não me engano, foi o Pedraza, né? Que jogou, o Pedraza. Fechou ali o meio com o Manu Trigueiros, Dani Parejo, Capô e o Pino. E fez aquele bloco. Fez um bloco atrás na defesa e um bloco atrás no meio-campo. Deixou 2 lá na frente, sendo que um ficava mais pro meio-campo e o outro mais lá na frente, que era o Gerard Moreno. E cara, travou o meio-campo pro Bruno Fernandes não jogar. E as 2 pontas. Tanto é que o Rashford nem o Greenwood jogaram. Os 2 ficaram presos ali nas laterais, eles conseguiram jogar pela lateral. E o Manchester United teve que jogar um pouco mais pelo meio, tanto é que o Pogba jogou muito bem. E o Cavani, que teve as bolas enfiadas para ele, teve talvez as melhores chances aí de fazer o gol, fora aquela que o Rashford perdeu o chute, fizesse o gol estaria impedido. E foi esse o jogo, o Solskjaer não conseguiu ler o jogo. Abraçou que poderia... Ele tentou também ficar meio que num contra-ataque, né, pelo estilo de jogo que o Manchester United estava jogando no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, ele mudou isso, pressionou mais, conseguiu fazer o gol, mas não foi o suficiente para o Manchester United conseguir virar a partida, até porque ele não substituiu. Lembrando, ele não substituiu. O time do Manchester United, apesar de ter sido poupado na última partida Ele não substituiu. Na última partida da Premier League, mano, o Rashford não estava se aguentando em campo. O Greenwood também já estava mal, não estava se aguentando em campo. Já era para ter tirado ali o McTominay, que foi o cara que se doou em campo. Parecia que ele tinha uns 3, 4 pulmões ali. Foi um cara muito importante ali na marcação do meio campo. Então já era para ter substituído para tentar um push, para tentar, sei lá, alguma coisa a mais ali, porque o Manchester United estava à frente, terminou o jogo amplamente na frente aí do Villarreal. O time teve mais 60% de posse de bola, teve 600 e poucas trocas de passe, tá ligado? Chutou muito mais pro gol, só que só teve 2 chutes no meio do gol, né? O gol do Cavani e mais um. É simplesmente, por exemplo, quando você perde o jogo porque você foi dominado pelo adversário, não tem o que falar. Agora, quando você é o melhor time e o adversário te prende taticamente porque você não jogou, você simplesmente abriu mão de jogar para tentar apostar nos pênaltis. Teve medo de arriscar, né, cara? Isso daí é simplesmente absurdo, cara. Absurdo. Logicamente que o Unai Emery, ele teve a competência, é um cara que a gente já sabia mais ou menos como é que ele ia jogar, até por causa das limitações do Villarreal. Mas agora, você limitar um time como o Manchester United por precaução, por ter um resultado um pouco mais seguro, digamos, entre aspas, mano, é simplesmente inadmissível, cara. É absurdo, assim, e é uma coisa que não vai pra conta do técnico, porque eu duvido muito que ele vai ser demitido. Não vai não. E é simplesmente absurdo, cara. Você falou do Cavani, eu acho que ele fez bem em renovar. É
O Manchester United é um grande time, tá com um grande time, vai depender do elenco. Só pra deixar claro, eu não tô falando que o Cavani tá errado de continuar no Manchester United, até porque, como você falou, o Manchester United é um time, assim, absurdo, é um dos maiores do mundo, assim, a história do Manchester United fala por si só. O que eu tô falando é o Cavani está justamente no Manchester United quando esse técnico, o Solskjaer, tá no comando do time, ou seja, isso prejudica demais. Entendeu? Mas aí fazer o quê, né, cara? Não tem o que fazer, o cara é apostar que vai dar certo, os jogadores apostaram que ia dar certo, muitas controvérsias até, no começo do ano, o Pogba era reserva, eu nunca vi isso na minha vida, contratou Alex Telles pra fazer sombra pra Luke Shaw, tá de sacanagem, né? Tipo assim, o Luke Shaw tá jogando bem? Beleza, mas pô, o Alex Telles é lateral esquerdo, era o melhor jogador do Porto na temporada passada, tá ligado? Só isso. Talvez aí merecia até ser titular da seleção brasileira. Assim, não dá, cara. Quando você tem um técnico que é retardado, é simplesmente absurdo, porque é um cara que abraça a mediocridade, tá ligado? Eu nunca vou compreender um técnico que joga um esporte onde o resultado faz parte de todo um sinal de um bom trabalho e o cara abraça o conformismo de que vou empatar aqui, vou vencer umas ali e talvez eu ganhe alguns jogos, tá ligado? Eu nunca vou entender uma pessoa que tá no esporte, que é uma competição, foi atacante, diga-se de passagem, é verdade, fazia gols e quer abraçar empate. É um projeto de Mourinho, cara, 2.0. Pô, eu acho que chega até a ser um projeto meio Mourinho 3.0, porque é completamente diferente do Mourinho. Ele consegue ser mais retranqueiro, né, assim, jogar mais fechado e abraçando mais assim, o empate e querendo arriscar menos ainda. Aí também não. Aí também não. Tipo, o Mourinho era demais. Ele ainda, a gente ainda tem ainda aí uns lampejos aí quando ele é muito cobrado. Ele põe o time pra jogar, até porque o time é bom. Mas eu tô falando que ele é um projeto de Mourinho porque ele foi auxiliar técnico do Mourinho, trabalhou muito tempo com o Mourinho e parece que ele tem essa convicção de futebol. Não dá pra entender porque ele era um atacante, né? Gostava de fazer gol. Então ele deveria, no mínimo, entender a situação do Rashford, do Greenwood, do Cavani e dos outros jogadores mais ofensivos. Por exemplo, o Pogba, se você quiser, você pode jogar com ele um pouco mais ofensivo. Ele pode ser um tipo de Gerson. Ele jogava assim na Juventus. Exatamente. Então, assim, é uma coisa do técnico. É o técnico que, assim, o Pogba tá jogando bem porque ele é muito bom. Mas ele podia render muito mais sendo um pouco mais ofensivo. Por exemplo, na Copa do Mundo ele jogou muito bem, sendo muito mais ofensivo, sendo praticamente um armador da França. Enfim, tem o Bruno Fernandes lá? Tem o Bruno Fernandes, mas nada impede ali do Pogba ser, entre aspas, assim, meio que o que o Gerson faz no Flamengo, né? Enfim, o Pogba tá mais para um volante mesmo no Manchester United. Você tocou num ponto importante, o Pogba. Até é bom que a gente entra na próxima pergunta aqui pra gente poder debater. Cavani e Pogba, Pablo, foram os grandes destaques do Manchester United nessa final, na minha concepção, além do McTominay. Só que eu vou pegar os caras assim que são os expoentes do Manchester United. Tem o Bruno Fernandes, só que o Bruno Fernandes não foi bem. Aqui são os caras que têm nome, jogam muita bola e foram os principais nomes para mim nessa final. Os caras que botaram a bola debaixo do braço, como eu falei, e assumiram a responsabilidade na partida. Cavani e Pogba, Pablo, foram os grandes destaques do time inglês. Se esses dois jogadores não tivessem jogado tão bem assim, se tivessem também apagados em campo, poderia dizer que o Manchester United também teria perdido a partida no tempo normal e mais. Se o Manchester United, porventura, perder Cavani e Pogba também aí numa negociação, beleza, que o Cavani renovou, mas se o Pogba sair, ou se o Cavani lá pra frente sair também e continuar o Solskjaer no comando técnico do time, o Manchester United corre sérios riscos aí de, além de não ficar sem conquistar nada, ter um time assim que não vai ter nenhuma criatividade no meio, um time que não vai conseguir fazer gol na frente, enfim, você tá entendendo onde eu tô querendo chegar, ou seja, Cavani e Pogba saindo do Manchester United, que são peças fundamentais, o Manchester United a gente pode dizer que meio que acaba, cara, porque são os dois jogadores fundamentais, assim, que eu enxergo nesse elenco atual. Cara, como você falou, o Cavani não vai sair,
Então, não vou nem entrar nessa possibilidade. Mas o Pogba pode ser que... Eu acho difícil, mas pode ser que saia. Sei lá, o Real Madrid vem em peso aí em cima dele, já que vai mandar uma barca aí muito grande embora. Tem um grande problema no Manchester United, porque falaram aí que o Manchester United já tá namorando 2 jogadores. Que era o Jadon Sancho, para jogar ali do lado direito, justamente onde jogou o Greenwood. Que o Greenwood é um bom jogador, joga muito bem, tem um chute muito forte, tem um chute muito bom para um jogador muito jovem. Ele pode jogar tanto de ponta direita como o atacante ali pelo lado direito. Só que o Jadon Sancho já tá mais pronto, né? Já é um jogador já testado e tal. Enfim, e o outro é o Declan Rice, que é um volante do West. Muito bom jogador. Ele é muito bom jogador, ele é muito bom volante. Pra mim não faz nenhum sentido você querer pegar o Declan Rice. Assim, porque o Declan Rice é um jogador defensivo. Não é um jogador... Tem o Van de Beek no banco também. Não, eu nem digo por isso, cara. Olha só. Fred, McTominay, Pogba, Van der Beek, tem o... Qual o nome dele? O... Caraca, que jogou no Chelsea, o volante que jogou no Chelsea. É o Matip. Então, tipo, o Manchester United tem 5 volantes. 5. Não sei, sei lá, se eles abram mão de 2 aí, não faz nenhum sentido eles pegarem Declan Rice, cara. Nenhum sentido. Porque, o Pogba já tá jogando como volante, digamos, né? Então, assim, pra pegar Declan Rice, o Manchester United precisa de jogadores aí que vai fazer o time subir de patamar, cara. O Manchester United precisa de um atacante reserva ali. Porque, o que poderia ser feito também, mas eu acho que nunca que o Solskjaer vai fazer isso. Então a gente só tá tendo assim, devaneios, assim, imaginando um cenário assim, possível, que é o que a gente faria com certeza, que é o nosso pensamento aqui. Que o Solskjaer não faria isso de jeito nenhum. Ele poderia avançar o Pogba como ele jogava na Juventus ali, como um meio ofensivo, igual você falou, Pablo, e ele botaria o Van de Beek ou então o Fred ali para jogar no meio, ou então e poderia contratar o Rice sem problema nenhum. Só que a gente sabe que o Solskjaer não vai fazer isso de jeito nenhum, porque não é o estilo dele fazer isso. O grande problema ali dele botar o Pogba um pouco mais à frente é que tem o Bruno Fernandes. Aí, no caso, ele teria que jogar com 2 armadores e jogar com um volante só. Mas aí ele já vem testando o Pogba ali na ponta esquerda ali. Não acho que seja a posição ideal. Encaixa algumas vezes bem ali contra uns times de expressão menores. Mas no time de expressão maior, o Pogba precisa de um pouco mais de liberdade no meio de campo, porque ele não é um jogador de tanta velocidade para jogar de ponta. Então eu acho, sei lá, um desperdício, assim, o uso errado ali do Pogba. Eu acho que o Pogba deveria jogar ali no meio campo, como eu já falei, jogando mais ou menos como se fosse o que o Gerson faz no Flamengo. Aquele cara que vai voltar para dar o bote, vai fazer aquela marcação, mas é o cara que controla o jogo aí, que vai dar a bola pro Bruno Fernandes armar, que vai cadenciar ali o jogo, tanto acelerar como diminuir. Enfim, eu acho que essa seria a melhor função ali do Pogba no Manchester United, só que o Pogba tem jogado de volante, aquele cara que vai lá atrás na zaga para pegar a bola, começar a jogada, voltar para marcar. É um cara que tem feito menos gols, ele tem um ótimo chute de fora de área, a gente não vê mais o Pogba chutando de fora de área. Enfim, cara, é o cara que está sendo minado ali por questões táticas do técnico, e ele tá sofrendo, né? Ele caiu muito de produtividade, falaram-se muito que era por causa que ele tava... como é que seria a palavra? Ele tava desanimado e tal, enfim, não tava levando as coisas muito a sério. Só que, qualquer um desanimaria, porque ele jogava com o Mourinho e agora tá jogando com o Solskjaer. E eu lembro que quando o Solskjaer assumiu, ainda não tinha o Bruno Fernandes, o Pogba fazia essa função do Bruno Fernandes e o cara, sei lá, fez 5 gols em 3 jogos. Naquela temporada que o Mourinho saiu e o Solskjaer assumiu. Então, assim, cara, a gente vê que é uma questão técnica do técnico. Imagina o Pogba nas mãos do Guardiola, cara. Só pra tu ter uma noção, assim. Cara, imagina Pogba e De Bruyne no meio campo, irmão. Meu Deus do céu. Imagina. Não precisa nem muito... Imagina Pogba e Paquetá, Pogba e Gerson. Pogba e Fabinho, tá ligado? Cara. Sei lá, Pogba e Henderson. Não, eu Pogba e Kanté, cara. Na seleção aí que ganhou a Copa do Mundo.
Assim, na seleção a gente vê como é que os dois jogam muita bola, cara. Mas é aquilo que eu falo também. O Pogba na seleção, ele joga de atacante, ele joga tudo, porque o Kanté lá atrás, deixa comigo, pode sair daqui que aqui eu faço tudo. Porque o Kanté a gente sabe que é assim. Pra mim, como eu já falei, eu sou fã indiscutível do Kanté. Não existe pra mim outro primeiro volante melhor do mundo, a não ser do Kanté. E o Kanté, quem não gosta do Kanté, boa pessoa não é. Eu penso assim, porque... O Kanté, assim, é um dos melhores volantes do mundo para mim atualmente. E ali na seleção, voltando para o Pogba, na seleção ele joga de uma maneira correta e tal. O Deschamps lá sabe usar ele não precisa marcar tanto, ele joga solto como ele deveria jogar. E também no Manchester United, eu não vou te enganar não, mas eu não vejo muito futuro o Pogba continuando aí no Manchester United. Pode continuar por mais 1 ou 2 temporadas, até umas 3 temporadas. Mas pode ser que ele saia, porque esses treinadores não estão extraindo o máximo do Pogba, não sabem utilizar ele da maneira correta, e o jogador sabe, o jogador experiente que o Pogba sabe quando o treinador não está conseguindo utilizar ele da maneira correta, o cara tenta fazer de tudo, o próprio jogador tenta fazer de tudo para tentar encaixar no time da maneira correta, ajudar o time, mas ele vê, pô, esse cara não me escala da maneira correta, eu tô fazendo mais do que eu consigo, aí o cara meio que fica desanimado, como foi o caso que você falou, o cara fica desanimado, não quer jogar, isso até é prejudicial para a carreira dele, até mesmo para o clube que ele está defendendo. Então, é uma situação muito complicada, porque o foco central disso tudo é o treinador, que é um treinador que ainda não está pronto, na minha concepção, é um treinador ruim, que não acredito, pode ir lá na frente ser um treinador vitorioso e tal, mas nesse momento se demonstra um treinador ruim, que na final da Europa League a gente viu muito bem do que ele é capaz, de um treinador que abre mão do resultado da vitória, jogar futebol ofensivo para buscar um título importante, de um time que é do tamanho do Manchester United, amplamente superior ao Villarreal, que foi campeão com justiça, e o cara abraça o resultado buscando os pênaltis, e a gente viu no que deu, né? Sem palavras, porque assim, o cara tá comandando o Manchester United, foi atacante, cara, isso é o mais revoltante para mim. Não dá para entender muito. Bom, Pablo, agora falando de um aspecto importante aqui, em relação ao Manchester United, que eu acho que deixaram muitos torcedores, inclusive você, de cabelo em pé, que é em relação à parte dos pênaltis, e a gente vai focar no assunto específico aqui, que é o goleiro do Manchester United atual, que jogou nessa partida, que é o goleiro que jogou foi o De Gea, e o reserva dele é o Henderson, por sinal, é um bom goleiro. O Manchester United precisa de um goleiro que faça a diferença, porque, convenhamos, o De Gea nos pênaltis foi uma coisa vergonhosa, e o jeito que ele bateu o pênalti também foi completamente desleixado, mas o cara em 11 pênaltis não conseguia agarrar um que seja, é coisa de outro mundo, cara. Eu só consigo ver desse jeito, é uma coisa absurda. Um goleiro de alto nível tem que pelo menos conseguir agarrar 1 ou 2 pênaltis, e o De Gea tá 5 anos sem agarrar um pênalti sequer. O De Gea é um goleiro muito bom, extra classe, só que em quesito de pênalti, meu Deus do céu. Então, assim, o Manchester United precisa de um outro goleiro, assim, que faça a diferença, um goleiro até melhor do que o De Gea. O Manchester United já tem um bom goleiro, que seria o Henderson. Eu acho que não, acho que pegar outro goleiro não, já tem. A questão é que o De Gea precisa treinar mais pênaltis, porque pelo amor de Deus. Complicado. Pelo amor de Deus. Dizem bastidores que o Manchester United tá tentando a contratação do Donnarumma, que o contrato encerrou com o Milan e o Manchester United tá querendo o goleiro. Eu acho que isso daí é muito imprensa, tá ligado? Acho que o Donnarumma não vai sair do Milan pra vir pro Manchester United, não. Não, mas o Donnarumma, o contrato dele tá se encerrando. Parece que ele não renovou o contrato, entendeu? E o Manchester United tá atrás. Mas... cara, eu acho que... Pô, o Flamengo... O Manchester United vai ter Henderson, De Gea e Donnarumma. Acho que nada a ver, cara. Eu acho que o Henderson é um ótimo goleiro. Vai ser goleiro aí de seleção inglesa. Então, se fosse pra pegar um goleiro, seria pra ser reserva do Henderson e vender o De Gea, cara. Eu acho que não vejo o Donnarumma vindo pro Manchester United, não. Acho mais falácia da imprensa mesmo. Eu também não consigo enxergar essa possibilidade, não, porque o Henderson já demonstrou aí que é um goleiro que futuramente está na seleção inglesa. É um goleiro assim que pode até ser titular lá da seleção inglesa e do Manchester United no futuro, porque o De Gea em breve também acredito que é outro jogador que vai ser vendido também. O De Gea é um bom goleiro
mas ele precisa urgentemente treinar cobranças de pênalti, treinar defesas de pênalti com um goleiro, numa decisão importante, como eu falei. Não conseguir pegar uma cobrança sequer, poderia ter feito a diferença ali, se consagrado. Ele não tem culpa do treinador, beleza, mas ele ali, que era o momento dele, ele poderia ter se consagrado numa situação importante, que é a defesa de pênalti, uma defesa de título, conquistar uma Liga Europa. Então é muito complicado. O goleiro também que está 5 anos sem realizar uma defesa de pênalti. O De Gea é um goleiro extra classe, defende muito, inúmeras vezes, incontáveis vezes, salvou o Manchester United até mesmo de derrota, ou deu a vitória para o Manchester United por conta das defesas que fez. Agora, uma parte fundamental que envolve também o cara ser um bom goleiro, eu acredito que é defender pênaltis, e principalmente em partidas importantes. Ele deixou muito a desejar nessa final. Eu achei também aquelas cobranças muito... foi um certo vexame, assim, também. Nenhum goleiro nem do lado nem do outro. Beleza, o Rulli a gente até espera, mas do De Gea, 11 cobranças, 22 cobranças, também foram dos dois lados, tanto por parte dos jogadores, que alguns cobraram muito bem, e outros também não cobraram tão bem assim, mesmo assim os goleiros conseguiram pegar. Enfim, é um problema que eu acho que o Manchester United precisa corrigir, o De Gea precisa treinar mais isso, e tem um bom goleiro à disposição, o Henderson, um bom goleiro reserva, e eu acredito também que o Manchester United no futuro vai vender o De Gea, que eu não acredito que faça mais parte dos planos mais pra frente, mas nesse momento é uma das peças fundamentais também do elenco. O Solskjaer conta com ele, mas eu acredito que o Henderson tem tudo para tomar essa vaga aí no gol do Manchester United. Bom, Pablo, vamos falar agora um pouco do campeão do Villarreal, porque do jeito que a gente está falando, parece que o Manchester United que dominou essa final, parece que o Manchester United foi campeão. Agora vamos falar um pouco do Villarreal. O Villarreal foi campeão injustíssimo, com todos os méritos, campeão invicto, e foi o primeiro título do Villarreal na história. Em 98 anos de história, o Villarreal foi campeão pela primeira vez, Pablo. E um campeonato alto, assim, um campeonato grande, um campeonato europeu, da Liga Europa. E foi um time que sempre foi notório, foi sempre um time importante, que teve grandes craques como Riquelme, Sorin, Forlan, grandes craques da América do Sul, e nunca conseguiu ganhar nada. E finalmente, eu até achei legal que o Villarreal conseguiu conquistar esse título, que é um time assim que sempre teve história no futebol, mas nunca conseguiu ganhar nada. Foi legal para o Villarreal também entrar na galeria de seletos campeões assim da Europa, né? Da Liga Europa, a antiga Copa da UEFA, e agora da UEFA Europa League. Com certeza, cara. Parabéns aí pro Submarino Amarelo. E uma pena aí que tenha sido em cima do Manchester United, né? Mas fazer o quê, né? A gente não pode fazer nada. A gente tem que aceitar aí, e meus parabéns aí também. E também pelo Mister Liga Europa, né? Que é o Unai Emery aí. O cara parece que nasceu pra ganhar essa competição. Vai mal nas outras competições, vai mal em times que ele deveria ir bem, e consegue ganhar a Liga Europa nos times aí que ele passa. Então parabéns aí pra ele, parabéns pro Villarreal, vai ficar aí pra história, né? Literalmente, conseguiu aí a vaga pra Liga dos Campeões do próximo ano, e parabéns, cara, só isso que eu tenho pra dizer, parabéns, muito merecido, invicto, diga-se de passagem, então mais que merecido. Eliminou os dois favoritos, também tem que se dizer, né? Que foi o Arsenal e o Manchester United. E mais time dele, né? Oi? Arsenal inclusive ex-time dele, então teve um gostinho, acho que muito maior assim pra ele. E parabéns, só isso que eu tenho pra dizer, mais nada. Tá certo. Não, eu concordo com você, cara. Tem que ser parabenizado o Villarreal pelo trabalho que o Unai Emery fez lá, depois que saiu da péssima passagem que ele teve pelo Arsenal, que o Unai Emery é uma peça importante, e foi uma peça importante nesse título do Villarreal, conseguiu montar um time minimamente competitivo, entendeu as limitações de cada jogador, as limitações do time, que a verdade é essa, o Villarreal tem um time bastante modesto, mas jogadores importantes foram fundamentais nessa campanha do título, como Gerard Moreno, o Pedraça também, um importante jogador, o Dani Parejo, então nem se fala, Manu Trigueiros, aquele meio campo ali do Villarreal muito consistente, muito bom, Raul Biol, quem diria, jogou demais na final também, montou o Unai Emery, conseguiu extrair o máximo de cada jogador, então foi fundamental esse título aí pro Villarreal, muito, muito legal o time espanhol ter conquistado esse título, time
de grandes importantes nomes do futebol mundial, como eu falei, do Riquelme, Sorin, Forlan, só para citar alguns. Aproveitando, tocando no nome do Unai Emery, que é o que a gente está falando, Pablo. O Unai Emery, ele é um mestre na Liga Europa, como você falou. Ele chegou 5 vezes, ele chegou 3 com o Sevilha, ganhou as 3, perdeu uma com o Arsenal contra o Chelsea e ganhou agora com o Villarreal. Então ele é o mestre Liga Europa, como você definiu bem. Mas por que o Unai Emery pode-se dizer que ele é um treinador subestimado, porque ou ele não aproveita os trabalhos que ele tem, ou ele não consegue vingar em times. Porque pode-se dizer que ele teve outras oportunidades, porque no Paris Saint-Germain ele fez um bom trabalho lá, ganhou o campeonato, ganhou o campeonato francês, ganhou a Copa da França, mas não conseguiu ganhar uma UEFA Champions League. No Arsenal também na minha concepção, ele fez uma péssima passagem pelo Arsenal. Assim, foi assim, deixou muito a desejar em algumas decisões também, fruto do que o Solskjaer está fazendo no Manchester United, assim, mas eu sei que também não é para tanto. Mas por que o Unai Emery só tem sucesso em times espanhóis, Pablo? Porque ele não foi bem no Arsenal, no PSG foi bem legal, mas fez o que tinha que fazer e não conseguiu conquistar o UEFA Champions League. Por que ele não consegue repetir o mesmo desempenho que ele faz em times espanhóis, como ele consegue no Sevilha, como ele conseguiu agora no Villarreal, conseguiu o ganhador da Liga Europa, o maior ganhador da Liga Europa, técnico maior ganhador, e não consegue repetir em outros times quando ele tem a oportunidade de alavancar sua carreira, como ele teve no PSG e no Arsenal? Eu diria que é por causa do tamanho do time, cara. No Villarreal, no Sevilha, ele era o cara que mandava em tudo. Ele é um cara que tem problema de relacionamento. Ele teve problema de relacionamento no PSG, teve problema de relacionamento no Arsenal, e é um cara difícil. Num time pequeno ele consegue lidar mais com isso, porque o que ele fala é lei. Então, assim, e também tem jogadores menos expressivos, né? Então ele tem mais autonomia para fazer o que ele quer. Nos outros times ele tem que abdicar de certas coisas, dar certas regalias para certos jogadores. Então, assim, eu acho que é justamente por isso, porque é um cara que não sabe lidar com certo tipo de situação, com certo tipo de pessoa. Concordo com você. Isso explica muita coisa, essa dificuldade de relacionamento, dificuldade em gerir grupo, uma gestão de grupo, porque, e como você falou, você definiu muito bem, Pablo, em times menores, assim, de menor expressão, ele é praticamente o dono do time, a palavra dele é aquilo lá que vai ser feito e vai ser feito daquela forma. Agora, em times como o Arsenal e PSG, ele não chega nem perto das estrelas do time lá, ele não poderia brigar com o Neymar da vida, ele não poderia brigar lá com o Di Maria, assim, porque com certeza iam bater de frente de acordo com a decisão que ele tomasse. E no Arsenal a mesma coisa, ele teve problema de relacionamento no PSG, teve problema de relacionamento no Arsenal, e por conta dessa característica dele, às vezes, muitas das vezes também de querer impor a sua ideia, a sua palavra dentro de campo, e principalmente teve problemas com o Ozil, teve problemas com o Xhaka também no Arsenal, assim, que são os jogadores que eu me recordo agora. Então é muito complicado. Eu acredito também que o Unai Emery aí é um bom treinador, é um feito assim para poucos, ganhar 5 vezes a Liga Europa. Aliás, ganhar 4 vezes a Liga Europa, chegou em 5, ganhou 4, assim, um aproveitamento muito bom. Então, os treinadores fica para a história, mas eu acredito que eu sou um treinador também que só está acostumado a dirigir times assim, de menor expressão, e quando teve a oportunidade na carreira de dirigir times maiores, como o Arsenal e um PSG, realmente não foi bem e desperdiçou completamente a oportunidade que lhe foi dada. Então, é um time aí, parabéns para o Villarreal, parabéns para o Unai Emery, mas ele deixa muito a desejar quando tem um elenco assim maior, assim, um elenco de jogadores melhor na mão, um time melhor. Esse foi o episódio, falamos muito aqui dessa final importante aí da Liga Europa que consagrou o Villarreal. Parabéns para o Villarreal pela primeira vez na história, 98 anos de história, campeão europeu, campeão da Liga Europa e parabéns para o seu treinador também, que foi mais uma vez o Mr. Liga Europa, o Unai Emery, mais uma vez campeão desse torneio tão importante, o segundo torneio mais importante da Europa, só apenas atrás da UEFA Champions League. Bom, Pablo, agora deixe esse espaço aqui, mas não menos importante, galera, lembro de vocês mais uma vez de se inscrever lá no nosso canal, visitar lá no nosso canal no YouTube, que sempre com vídeos semanais, conteúdo muito legal para vocês. Bom, Pablo, agora deixe esse espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais, lembrando sempre que as nossas redes sociais vão estar na descrição aqui do episódio. Sinta-se à vontade, Pablo. Por favor, fala suas redes sociais para os nossos ouvintes.
A minha rede social é @PabloFaria com 2 Is em tudo. As minhas redes sociais, galera, você pode me encontrar no Facebook, Pedro Duarte, e lá no Instagram, @PEDuarte92. É isso aí, pessoal. Um abraço, valeu, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.